Aqui em Jeremias 2, versículo 13, está escrito: O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas achadas, que não retêm água. Essa é a tradução NVI. Se a gente for para Almeida, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. E ainda na mensagem, essa mesma referência, meu povo cometeu um pecado duplo. Eles me abandonaram, a fonte de água fresca. Depois cavaram cisternas que não vazam, cisternas que vazam, que parecem verdadeiras peneiras. Ontem nós falávamos ainda sobre as pessoas que não estão plantadas, mas não estão na terra certa. E o que é a terra certa? É estar dentro do propósito de Deus. Estar vivendo o propósito de Deus. A gente, de um tempo para cá, tem ouvido muito, que em algumas igrejas, alguns lugares onde a palavra é pregada, tem se dado uma lição, que Deus é aquele Deus. Ontem ainda de manhã eu falei, tem gente que tem um Deus de estimação e não um Deus de adoração. O que é um Deus de estimação? É aquele Deus que ele vai fazer todas as suas vontades. Ele vai viver para você. Ele existe para você. Então, eu quero algo, Deus, Ele me dá. Não existe vontade de Deus. Não existe eu adorá-lo. Eu ter sido criado para adorá-lo, para cultuá-lo, para servi-lo. Não. A ideia, a atitude da pessoa é: Deus existe para mim. Então, eu quero algo, Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer para mim. Eu tenho tal vontade, tal desejo, Ele vai mover o céu, Ele vai mover a terra, Ele vai mover os homens, Ele vai mover as pessoas e Ele vai me dar. E aí, quando isso não acontece, a pessoa, então, ela não mais tem aquele Deus de estimação. Porque Deus não atende, todas as coisas tão estimadas, desejadas por ela. E aí é onde a gente vê muita gente trocando Deus por coisas, por pessoas, por lugares, por situações, que é o que a Bíblia está dizendo aqui. O meu povo cometeu 2 pecados, ou 2 maldades. Deixaram a mim o manancial das águas vivas e ainda cavou as suas próprias cisternas, cavou os seus próprios poços, mas seus poços estão rachados, vazam água, não são poços ali impermeáveis, bem feitos, porque ninguém é uma fonte como Deus. Eu posso até colocar algo na minha vida e taxar aquilo na minha vida, dar nomes àquilo e dizer: não, agora isso aqui, essa pessoa, esse lugar, essa cidade, esse estado, esse país, essa situação da minha vida agora vai me suprir. Não vai. Não vai suprir. Não vai alimentar.
não vai ser aquilo que tanta gente tem dito que vai ser. Porque ou nós estamos no lugar que Deus nos colocou, ou nós estamos no lugar errado. Nós estamos fazendo a coisa errada. Estamos nos envolvendo com situações erradas. A gente vê, por exemplo, essa semana, em todas as mensagens que eu trouxe, eu lembrei do José. O José ele passou um período que, naquele momento da vida dele, era o período mais longo. O período que ele passou no Egito. Naquele momento. Então, durante que ele era jovem, não tinha vivido tantos anos, ele passou anos no Egito. E no Egito a gente sabe que até ele ser convocado ali, receber a missão do faraó de administrar os celeiros do Egito, até aquele momento ele era um escravo, ele não mandava, ele não tinha o poder de decisão sobre, a liberdade dele, ele não ia e vinha livremente. Não, alguém controlava isso nele. Alguém era dono dele. Então a gente não sabe onde ele começou no Egito, o que ele começou fazendo, mas com certeza não foi um trabalho agradável, bom, não foi um trabalho que ele tinha salário, que ele tinha recompensa. Depois ele foi para a casa de Potifar. Então, se a gente parar e pensar, o José teria escolhido entrar nu no Egito? Não. O José teria escolhido ele, eu quero, nossa, eu tenho um sonho, que é trabalhar na casa do Potifar. Ele teria feito essa escolha? Não. Depois, o José teria escolhido ir para a prisão? Não. Mas aquela foi a trajetória que Deus escolheu para ele viver. E a gente vê que o José, em cada um desses lugares, então vamos falar de lugares, entrou no Egito, ele foi a melhor pessoa, a melhor companhia, o melhor servo, o melhor funcionário, o melhor administrador que ele podia ser. E o que mantinha ele com essa postura? O que ele tinha com Deus. Ele não estava ali, insatisfeito, murmurando, em todo momento dizendo, por que Deus, por que Deus, por que isso, por que eu, por que aqui, por que na minha vida. Não, ele estava ali fiel a Deus. Firme no seu propósito e nas suas convicções em Deus. Ele não tentou fugir. Ele não cavou seus próprios poços, suas cisternas. Ele não criou um meio para, eu vou fazer do meu jeito, que é o que tem levado pessoas a perderem anos da vida, a perderem dinheiro, a se envolverem em situações equivocadas que estão custando muito da vida delas. E quando eu falo custando muito, a coisa mais barata que tem é o dinheiro desses custos. Porque quantas perdem vida, perdem oportunidade, perdem bênçãos que demorou anos para acontecerem, porque agora fazem da sua própria forma. E onde começa isso aqui? A pessoa abandona Deus. Ou porque ela foi contrariada, porque não foi do jeito que ela esperava, que ela desejava, da maneira que ela queria. Então, não, agora não faço mais, eu orava, mas não fui respondido, então não oro mais. Eu buscava Deus, eu era fiel a Deus, agora não vou ser mais. Começa aí.
Então, uma pergunta que é importante eu fazer para cada pessoa que está ouvindo aqui essa palavra, cada uma. Quando você pensa daqui a um ano, vamos falar um prazo curto. Quando você pensa a sua vida. Que tem gente que nunca pensa, né? Nunca pensa no amanhã. Nunca pensa daqui a um mês, nunca pensa daqui a um ano, daqui 5, daqui 10, enfim. Quando você pensa daqui a um ano na sua vida, Deus é a primeira coisa que te vem à mente? Ou seja, se eu vou estar no Brasil, se eu vou estar na América, na África, na Ásia, se eu vou estar, né, em tal país ou continente, mas uma coisa eu sei, eu vou estar com Deus. Se eu vou estar trabalhando, se eu vou estar aposentado, se eu vou estar num ano sabático, eu vou estar com Deus. Esse é o primeiro item da tua lista. Porque tem gente que faz planos para o futuro. Tem gente que nem faz. Mas tem gente que faz planos e esses planos não incluem Deus. Incluem qual a diversão, incluem quem é a companhia, quem vai ser a companhia, quem vai dividir com a pessoa aquele teto, quem vai dividir a vida, quem vai dividir despesa, quem vai dividir alguma coisa. Mas não inclui Deus. E o que isso alerta? Quer dizer que você não conta, não depende de Deus. Você não está olhando para Deus como a fonte, a sua fonte de vida, fonte de paz, fonte de entendimento, de discernimento, de sabedoria, de inteligência. Ah, eu quero envelhecer com Deus, aí não importa onde. Ah, eu quero conhecer, mas Deus está nisso? Porque se Deus não está nesses planos, é como se você já estivesse planejando construir outra fonte, fazer a sua própria cisterna. Ou seja, não é Deus mais que conduz a sua vida. É um prazer, é uma região, uma localidade, é uma pessoa. Não, porque me importa só eu estando com tal pessoa, se eu tiver com o meu cônjuge, se eu tiver com o meu filho, não, se eu tiver com a minha mãezinha, se eu tiver com o meu pai, é isso que me importa. Se Deus não tiver nos seus projetos serão frustrados. Seja aqui, seja perto daqui, em outra cidade, seja do outro lado do mundo. A primeira coisa, o que tem que reger a nossa vida, tem que ser Deus. Deus vem primeiro. As coisas devem começar em Deus. Devem começar por Deus. Então, daí, se eu tenho planos, eu posso ter planos? Posso. Devo ter planos. Se Deus plantou os sonhos no meu coração, a primeira coisa desses sonhos é, eu, com Deus, vou estar fazendo tal coisa. Eu, com Deus, vou estar em tal lugar. Eu, com Deus, vou estar fazendo isso. E eu não estou dizendo isso apenas para você falar, para ser uma expressão apenas, uma frase que é da boca para fora, para parecer bonito, né? Não, com Deus. É igual quando alguém pergunta alguma coisa para uma pessoa, que você vê que a pessoa não crê, não teme a Deus, né? Mas a pessoa, graças a Deus, mas não obedece, não faz a vontade de Deus. Mas a graça, como é que você está falando? Graças a Deus eu estou bem. Graças a Deus com saúde. Graças a Deus, né, estou em paz. Mas a pessoa não dá a Deus essa gratidão,
né, não tem essa reverência, tem palavra, tem apenas expressões, mas não tem uma vida, uma atitude, né? Deus não é a fonte, como ela está dizendo, Deus não é a fonte da vida dela. Deus não é aquilo que ela realmente acredita que traz vida, que traz tudo, que é o tudo, que é a base dela, né? Que é o alicerce dela. E esse tem sido um problema, porque o que estimula as pessoas a viverem assim? Elas começam a fazer projetos sem Deus, elas começam a ter atitudes que Deus não faz parte, e elas até ouvem a palavra, só que quando uma pessoa ouve a palavra como condenação, ela já pensa, então vai ter uma punição para mim, vai ter alguma coisa vai dar ruim, alguma coisa não vai ficar boa. Então ela espera, deixa eu ver se vai acontecer alguma coisa. Não acontece. E eu falo, não acontece de ruim, não vem aquela punição. Então, meio que ela sente. Sente o ambiente, sente o território, sente aquele tempo, aconteceu alguma tragédia, perdi alguma coisa, não. Então vou continuar. Então vou seguir com isso. Às vezes até ela fica bem, né? Se sente bem, sente algo bom ali depois de algumas dessas realizações. Então aí, tá vendo? Agora, então não tem mais aquele peso que antes eu tinha, não é mais aquela pressão, então aquele compromisso. E o que muitas vezes move as pessoas a fazerem esses planos fora de Deus, esses projetos fora de Deus, cavarem suas próprias cisternas, o que é? É quererem se livrar do compromisso. É quererem sair daquela pressão. Eu não quero mais pressão na minha vida. Não dá para viver sem pressão. Vamos lembrar de Paulo. Paulo, quando se converteu, eu não estou dizendo quando ele se desviou, eu estou falando quando ele se converteu. Primeiro ele ficou cego. Aliás, caiu do cavalo, ficou cego, necessitou da oração de pessoas que antes ele perseguia. Aí foi aprender com alguns, né, entender como é que dali para frente ele faria. E olha as expressões que ele passou a usar depois de si mesmo. Uma delas é: não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Sou um prisioneiro, não do governo romano, não das autoridades aqui de Roma. Não, sou um prisioneiro de Cristo. Sou um escravo do Senhor. Convivo constantemente com uma pressão sobre mim por conta da igreja, por conta dos santos. Quem pressionava ele? Era a igreja que pressionava ele? Eram os santos que pressionavam ele? Ele tinha que dar um relatório toda semana de quantas almas ele tinha ganho, ele tinha que enviar o relatório ali das arrecadações, dos dízimos, das ofertas. Era essa a pressão que ele sofria? Não, era a pressão de Cristo. Para fazer o Evangelho avançar, de saber como é que estavam as igrejas, se o povo estava cumprindo com a palavra. E ele não quis se livrar disso. Quer saber, eu vou me focar na minha profissão, que eu sou um instalador de tendas, eu vou para o campo, eu vou ali, fazer o que eu sou bom, não vou mais ficar com esse peso, esse compromisso, não vou mais manter essa responsabilidade, essa atividade que me traz esse peso, essa pressão, não.
Era preso, era espancado, era apedrejado, quase até a morte, mas estava ali. Por quê? Porque Paulo viu. Ele teve que ficar literalmente cego para então ele ver espiritualmente. Ele viu, ele passou a entender, ele passou a crer de verdade. Não, essa é a vida que Deus tem para mim. Essa é a vida. Quantas pessoas estão aí buscando viver sem pressão, sem compromisso? E essa hoje é uma grande tentação que tem nas igrejas. Ah, venha como está e fique como está. Não, a única coisa que você precisa para a salvação é a graça. Tudo que você precisa, a graça tem para te cobrir. A graça. A graça. Então, não tem compromisso com Deus, não tem separação para viver uma vida de santidade. Não tem ali um mover que é pelo Espírito, não é por inteligência, não é por esperteza, não, é pelo Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo, é pelo mover do Espírito Santo. Não é a minha capacidade, não é ali o meu jeito, não são habilidades minhas, mas sou eu sendo quebrantado e me entregando a Deus para que Ele possa agir, para que Ele possa fazer na minha vida, para que por meio dEle, para que por Ele, para que para Ele, então eu siga, eu vá, eu caminhe, eu cresça, mas não crescer só daquele jeito, que eu ganho dinheiro, então estou crescendo, eu conquisto, o amor de uma pessoa, então estou crescendo. Não, mas em Deus. Nós precisamos, se você perdeu os maiores valores da sua vida, que são os valores espirituais, os valores que têm a ver com Deus, você precisa recuperar esses valores. Seus planos, seus pensamentos. Quando a gente fala que você precisa começar o dia em Deus e terminar em Deus, é literal isso. Teu primeiro pensamento, Deus, Senhor, obrigado, mais um dia que o Senhor me dá. Vai dormir antes de, como se diz, de perder o sentido. Senhor, obrigado. A tua palavra diz que aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Então eu estou aqui, eu conto com o Senhor, eu dependo do Senhor, eu acredito no poder do Senhor, no mover do Senhor. Aqui no Salmo 127, versículo 1, está escrito: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Quando uma pessoa ela começa a ter problema para dormir, se você buscar na medicina, na ciência, se isso for uma coisa constante, quer dizer, não é aquela coisa de uma noite, que você viveu aquilo num dia e passou, mas aquilo a cada dia mais. É noite após noite. Você está ali, aquele sono muito superficial, muito leve, você dorme até um horário, depois, eu acordei para orar, mas depois não durmo mais, não consigo dormir, não tenho um sono de qualidade. O que vão te dizer na ciência? Ansiedade. O nível de ansiedade, você está muito ansioso, você está com um nível elevado de ansiedade. O que a ciência vai fazer? Falar para você orar?
O médico vai pegar, vai lá e vai escrever no papelzinho, ó. Receito. Orar tantas vezes por dia de 8 em 8 horas. É isso? O que ele vai fazer? Te dá um remédio ali, um calmante. Ó o nome do remédio. Calmante. Então ele vai, sinteticamente, agir no seu organismo, principalmente no seu cérebro, para que você, fisiologicamente, mas agora não naturalmente, mas forçadamente, que você libere as substâncias para se acalmar. A Bíblia diz, você precisa confiar no Senhor que Ele vai fazer por você. Porque se você confia e entrega, lá no Salmo 37, que a gente não separou, mas está, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais, Ele fará. Está aí, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ou na Almeida está aí o mais, ou seja, depois disso, e o que você precisa além disso, Ele vai fazer. Ele vai te entregar, Ele vai cuidar. E aqui está escrito, o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, eu recebo o amor de Deus, eu creio, eu vou dormir em paz. Aí quem ouve fala assim, não é simples assim. Então é como? É complicado? Então é complicado? Não, é inatingível, é inalcançável? Não. Sou eu praticar isso aqui. Eu vou, peraí, não adianta me preocupar se eu não orei. Não adianta eu ficar aqui tenso com isso, envolvido com isso, se eu ainda não tive uma atitude de entregar nas mãos de Deus. O que é entregar nas mãos de Deus? Fazer uma oração que você diz isso para Ele. É acreditar que o futuro, que Ele tem o controle do futuro e que Ele está agindo, como está escrito, como nós acabamos de ler aqui. Entrega a Ele, confia nele e Ele vai agir. Mas eu entreguei tal coisa para Deus, mas Ele não agiu. Por quê? Porque você não fez tudo que está escrito. Entrega e confia. Sabe, não é entregar com medo se vai alguma coisa acontecer ou não. Aí não é confiar. Entrega e confia. Quando você confia em Deus, você tira de você não o peso da responsabilidade, mas você tira de você o peso de fazer aquilo dar certo. Está na mão de Deus, a vontade dele vai prevalecer, ele vai dar as condições, ele vai criar os meios. E aí vem, se a gente lê a mesma passagem na Almeida, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Ou seja, uma coisa não vai substituir a outra. Deus é tão perfeito, que Deus nos criou pensando. Parte do plano de Deus para nós é o quê, gente? Que desde o começo, desde o princípio, Deus deixou claro. O que Deus deixou claro, por exemplo, quando Ele estabeleceu o sétimo dia? É o descanso. Então, vamos fazer uma pesquisa aqui do Instituto Cassim Metro. Vamos lá. Qual é o seu nível de descanso hoje? Isso inclui o seu sono. Você descansa no Senhor? Você descansa na cama, de deitar e dormir? Porque como que uma pessoa pode dizer,
Vamos lá, você vai falar, não, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Hã? Tudo. Dá para uma pessoa, você acredita numa pessoa que fala assim para você? Eu descanso, está conversando, né? E às vezes a gente pega pessoas assim. Não, eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor. Aí a pessoa está falando com você ali os assuntos, de repente ela fala assim, mas eu não durmo à noite. Como se diz, esse descanso é onde? Não, eu descanso, não, mas o descanso do Senhor, vamos ver uma coisa aqui. Quando Deus nos criou, parte do projeto de Deus é que nós durmamos todos os dias. Ou dá para a gente viver sem dormir? Hã? Todo mundo precisa de 3 coisas para viver, fisicamente. Ar, água e sono. Ah, precisa de comida também, precisa. Mas aí não é uma coisa específica, né? Tem gente que come o arroz, o feijão, outros vão comer uma carne, outros vão comer aquele pão lá do Oriente Médio, ali da Ásia, seja ali daquela região, Israel, tudo ali. Outros vão comer uns tipos de carne, outros vão comer outros. Alguns, por um tempo, não comiam nenhum tipo de comida que se conhecia, comia apenas o maná. É ou não é? E a gente não sabe quais são exatamente as propriedades, os nutrientes, né? A gente sabe da textura, sabe da cor, sabe até do gosto, mas não sabe o que tinha no maná. Mas você vê que uma coisa que a gente não pode ficar sem é dormir. Hoje, inclusive, tem gente que vende, e vende caro, o sono. Eu li ontem, isso eu li ontem, né, um trecho de me mandaram uma matéria, falando desses bloqueios tal, né, do Telegram, que a gente aqui na igreja usa muito o Telegram para se comunicar entre nós aqui. E aí na esteira, né, daquela matéria estava escrito, né, de uma pessoa que tem um grupo, né, controla um grupo, um time de futebol, e até o sono dos seus atletas ele controla porque se a pessoa não dorme direito, ela tem um risco maior de sofrer uma lesão, porque se ela não dorme direito, não dorme um sono profundo, ela vai ter um problema quando for exigido dela alta performance, ela não vai corresponder com toda a sua capacidade mental e a sua capacidade física. Aí a gente pega, isso aqui já estava escrito lá há muito tempo. Porque quem está com a vida em dia também está com o sono em dia. E eu não estou falando aqui da quantidade de horas, tá, que você dorme, que então se você não dormir 8 horas, você não está com Deus. Não, eu estou dizendo que o tempo que você tem para dormir, você dorme. Ah, deitei 1h da manhã, mas dormi até a hora que eu posso dormir. Deitei, sonho de consumo, né? Deitei 9 da noite, né? Projeto de conquista, entendeu? Deitei 9 da noite, dormi até a hora que eu posso dormir. Não, tem gente, e eu vou dizer uma coisa para você que está ouvindo isso aqui agora e não dorme, não tem sono. E claro que eu estou falando do sono à noite, eu não estou falando daquele sono que você tem de dia, quando você está no culto, quando você está no trabalho, que você fica ali, né? Como o pessoal costuma dizer, fica giboiando ali, né? Aquela coisa que você está ali e tal. Não. É o sono do descanso mesmo. Você não tem sono, por que você não tem sono? Que ansiedade é essa que está tomando a sua vida? E que falta de confiança é essa em Deus? Porque a Bíblia diz que Deus dá Ele aos seus amados, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Isso é recompensa de uma pessoa que conhece e confia em Deus.
Ah, não, mas com a idade a gente vai perdendo o sono. Você vai tendo menos necessidade física de dormir. Mas você não perde o sono, não. Você deita e dorme. Porque eu conheço idosos que dormem mais do que dormiam quando eram jovens, até porque agora podem dormir. Não é mais aquela correria desenfreada, aquela coisa de só encostar a cabeça. Então, não, você não pode abrir mão disso. Aceitar. Se tem, é difícil alguém me perguntar, eu devo parar de tomar tal remédio? A gente sempre, inclusive, é uma orientação que a igreja tem. Não diga para ninguém parar de tomar tal remédio. A pessoa que depende da medicação, está ali há anos, eu tiro esse remédio do meu filho, eu paro de dar tal medicação, a gente não fala. Agora, um remédio que quando alguém me pergunta, eu devo parar de tomar, esse eu assumo. Esse eu digo, claramente, deve. É remédio para dormir. Essa dependência que alguns ainda têm e que não vivem. Porque quem aceita tomar um remédio para dormir, vai ter um tempo que vai ter que tomar um remédio para se manter acordado também. Eu não digo acordado só, mas acordado e ativo. Então você vai perdendo, você vai perdendo autonomia, você vai perdendo condições, você vai perdendo vida, você vai perdendo parte do que Deus te deu. Eu fiquei essa madrugada toda aqui, é um propósito que eu tenho com Deus. Tal. Não estou falando disso. Você está se dedicando, tem aquele tempo da vida, aquele momento da vida que a gente dá a Deus, e aí é sacrifício. Aí é não se ausentar daquele peso que às vezes a gente tem, aquela pressão, não, eu tenho que pagar um preço, se não tiver sacrifício, minha oferta não é recebida, tem que ter sacrifício, tem que ter, o sangue tem que ser derramado, porque sangue é vida. Mas eu estou falando da vida mesmo, quantas pessoas, e você cristão, você que conhece a palavra, você não pode aceitar ser uma pessoa que o seu sono não é aquele sono que Deus dá aos que Ele ama. Porque quando você recebe o amor de Deus, uma coisa que tem que funcionar bem na sua vida, porque isso é vital, é o seu sono. Como disse Davi também em outro salmo, me deito e logo durmo. Me deito e logo pego no sono. O que ele estava querendo dizer? Davi era um homem que nessa época ele tinha suas batalhas. Estava em luta. Tinha aqueles momentos que ele estava ali sendo perseguido pelo Saul. Mas espera aí, a hora de eu dormir, eu durmo. Por quê? Não há nada que eu faça agora à noite aqui que vai me livrar, que vai mudar a minha condição, que vai me colocar numa outra posição. Não, eu confio em Deus. Eu me deito e durmo e creio que Deus está me protegendo. Que até os meus inimigos vão ter sono agora para eu poder dormir. Deus vai vigiar por mim para eu poder dormir. Deus me dá, Deus me protege, Deus me guarda, Deus me regenera. Quantas pessoas, não, porque eu estou assim, porque eu estou preocupado, porque eu estou assim, não, Senhor, eu vou deitar, eu vou dormir. Eu tenho comigo uma oração, quando às vezes você percebe que o teu corpo não está naquele dia bom, isso eu falo para você, é literal na minha vida. Como eu não gosto, eu não gosto mesmo de tomar remédio. Não gosto e não tomo. Assim, para eu tomar remédio tem que ser um negócio já extremo, Extremo para mim, eu falo. O meu índice a minha sensibilidade para a dor é baixa. Eu sinto dor. Mas não, doeu. Não, vai passar. Uma das coisas que eu tenho comigo é aqueles dias, às vezes, que eu estou mal de alguma coisa, por exemplo, tem dias que eu deito com a garganta ruim.
Tem dias que eu deito, às vezes, com algumas dores do corpo, e não é dor de doença. Aquela dor que você vê, puxa, fiquei muito tempo em pé, fiquei numa posição errada, carreguei tal peso, sei lá, peguei uma friagem em tal lugar ali, né? A garganta acusa, quem fala muitas vezes, a garganta, você percebe algumas partes do seu corpo, às vezes, enfim, cabeça, tal. Aquele dia que o teu estômago, você comeu alguma coisa. Isso é uma oração interna que eu faço. Se eu tiver mal à noite, eu deito e a oração que eu faço é: Senhor, o sono que o Senhor me dá vai me curar. Eu vou acordar amanhã sarado. E assim, eu não vou falar que todas as vezes, mas a maioria das vezes é exatamente assim que acontece. Eu acredito, e eu não estou falando de ciência, não estou falando de, porque eu estudei. Não, eu acredito no poder regenerativo do sono por Deus, que Deus não nos mandou, que Ele não nos colocou nessa condição de dormir todos os dias por acaso. Eu creio que isso tem propósito, então eu uso esse propósito. Está entendendo? Não é uma coisa assim de, não, porque, por exemplo, a noite passada mesmo, eu deitei hoje, na verdade, né? Não deitei ontem, eu deitei hoje para dormir. E eu estava com uma situação, mas quando eu deitei na cama, fiz aquela oração assim de quem já estava mais cansado, né? Não foi de joelho, foi inclinado, né? Foi aquela, como se diz, eu coloco o travesseiro para orar e tiro o travesseiro para dormir. Falei, Senhor, amanhã eu vou acordar, isso aqui não vai estar mais assim. Acordei hoje e a primeira coisa que eu fiz, eu falei, Senhor, obrigado pela cura que o Senhor já me deu. E do jeito que eu falei, acreditei, confiei, tá. E quantas vezes, isso aqui é um testemunho que eu posso dar, eu poderia contar tantas, olha, tal dia estava assim, acordei. Por exemplo, eu faço 3 vezes por semana o culto das 7. Quantas vezes que eu deitei sem voz? Mas, Senhor, amanhã eu vou pregar. O Senhor vai me dar, vai voltar, ainda que não esteja perfeita, mas pelo menos tem que, o microfone ajuda. Deitava, acordava naquela certeza, nem testava. Às vezes, depois de ter tomado banho ali, já 1, 2, opa, legal, está aqui. Porque essas orações que eu faço no começo do dia, geralmente não são faladas. Declarações eu falo, mas algumas orações, até porque você tem ali, né? Tem coisa que você não ora ali com uma pessoa do teu lado, né? São tão íntimas que é só Deus mesmo que ouve, né? É só a intimidade de Deus, né? A intimidade dessa terra, não. Só com Deus mesmo. Senhor, né? Então é no pensamento. Esse é uma das questões de quem é casado. Se por um lado você tem alguém para orar com você, por outro lado também tem alguém que ouve as suas orações em voz alta. Então, você que é uma pessoa solteira, né, que tem uma intimidade com Deus no teu quarto, que você fala, ora, louva, fala em línguas às vezes aqueles momentos e tal, e tem a sua intimidade, acorda e vai dormir às vezes falando com Deus, depois que você casa, tem algumas coisas que não é desse jeito mais. Aí tem aqueles, não adianta, tem aqueles momentos que tem até a oração que você faz com o teu cônjuge. Mas tem orações que é só sozinho. É só entre você e Deus. É aquela intimidade, né? Não existe intimidade a 3. Existe intimidade com um. Está entendendo? Então, tem coisa que não dá. Uma vez uma pessoa falou, não, porque eu e a minha esposa, que a gente tal. Eu falei, não, mas não é da intimidade, não. Essa é a oração da concordância, essa é a oração da família, essa é a oração do casamento, essa é a oração das finanças, essa é a oração por muita coisa, pelo Brasil, pela nação, pelos órfãos, pela África, mas não a da intimidade. A da intimidade a gente quer estar sozinho.
como tudo que é íntimo você quer estar sozinho. É ou não é verdade? Então você não pode perder. Não pode perder essa intimidade. E voltando no sono, a direção da palavra era até outra, mas não abra mão dessa dádiva de Deus. De viver plenamente. Uma das maneiras da gente viver plenamente, você já pensou uma pessoa que ela tem qualquer coisa que o dinheiro pode comprar? Se ela quiser comprar agora uma pedra preciosa de milhões, ela vai lá, manda alguém passar o cartão preto dela lá e traz. Se quiser mandar fazer um bracelete do tamanho do antebraço de ouro, faz e traz aqui. Se quiser andar num carro de milhões que vai de 0 a 100 em 3 segundos, compra. Mora na casa que quer, no metro quadrado mais caro do mundo. Come só comida que foi plantada naquela terra orgânica, estéril de qualquer agrotóxico. Come carne só dos animais mais bem cuidados, usa as roupas mais caras. Imagina uma pessoa que ela tenha tudo isso. Tenha do lado dela a pessoa que ela amou desde a infância, mas não dorme. Fala a verdade, essa vida é completa? Essa vida é plena? Então o sono é um termômetro da nossa vida com Deus. Não, mas eu não durmo. Não dorme porque a ansiedade está te dominando. E a Bíblia manda a gente lançar toda a ansiedade no Senhor. E confiar no Senhor. Então, hoje eu declaro que é um dia de pessoas que têm problemas com insônia, que não têm um sono de qualidade, que não dormem, e que eu não tenho, assim, problema de afirmar que estão sendo roubadas. Hoje é o dia delas passarem a confiar em Deus plenamente. Fazerem orações do tamanho de Deus e não perder mais essa dádiva da vida. Como eu estou dizendo para você, para mim, poder dormir 9 horas da noite, nem importa tanto a hora que acorda. Se ela vai acordar às 5, 5 e meia. Mas dormir cedo seria um projeto de conquista. Ah, se você deitar às 9, você dorme? Ixi. Durmo de forma que o pessoal que pode fazer barulho aí na frente não vai me acordar. E eu não abro mão do sono. Não abro mão de ter um sono de qualidade. Porque está escrito aqui, isso não é uma coisa, não é a ciência, não é a comprovação científica, não, é Bíblia. Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então, quando eu recebo o amor de Deus, eu sou curado de qualquer tipo de distúrbio que está me roubando dessa parte que é Deus que me dá. Creia nisso. Receba isso para a sua vida. Não abra mão mais de ter uma vida plena em nenhuma área. Inclusive na qualidade do sono que você tem. De não aceitar ser uma pessoa que só dorme quando está dopado. Quando está dopado. E essa dosagem de remédios que já são extremamente fortes, cada vez aumenta mais. Não. Eu vou dormir com a dádiva do Senhor. Eu vou dormir com a graça do Senhor. Eu vou dormir porque eu confio em Deus. E aos seus Ele dá enquanto dorme. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. . . . 。 . 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
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se você fez esse caminho equivocado, se você fez essa escolha errada, de abandonar o Senhor, de construir as suas próprias cisternas, de construir a casa sem o Senhor te acompanhar, está tentando guardar alguma coisa, vigiar alguma coisa. Não, eu que vou cuidar disso, eu que vou resolver isso. Entrega ao Senhor. Entrega a Deus. Dê a Deus aquilo que ainda não foi dado. Coloca nas mãos de Deus aquilo que ainda não foi colocado. Não mais fica tentando controlar e segurar aquilo que, se Deus não colocar a mão, não vai dar certo, não vai fluir, não vai ser bênção. Não vai trazer paz para a sua vida. Talvez você está buscando com todas as suas forças a paz. E cada vez você está mais desgastado, mais perturbado. Porque não é uma paz baseada na confiança. Não é uma paz que é Jesus que te dá. É uma paz porque alguma coisa foi feita. Não, eu fiz isso, então agora eu vou ficar bem. Não. Eu fico bem porque o Senhor está comigo, porque o Senhor me guarda, porque o Senhor me protege. Porque o Senhor está na minha vida. Eu fico em paz por isso. Eu fico em paz porque eu confio em Deus. Eu fico em paz porque eu entreguei a minha vida, eu entreguei o meu caminho nas mãos do Senhor. Eu entreguei e eu confiei. E aí a Bíblia diz que quando o Senhor constrói, a construção vai atingir o seu propósito. Quando o Senhor guarda, está protegido aquele patrimônio. Que Ele quer que você use o descanso para descansar. Não abra mão de cada descanso que Deus tem para você. Seja o descanso do corpo, seja o descanso da alma. Hoje é dia de você tomar posse, de descansar com o corpo e de descansar com a alma no Senhor. O teu cérebro, o teu corpo, você descansa na cama, mas o teu espírito de vida, você descansa em Deus. Ah, mas eu tenho tanta coisa, eu tenho tanto problema, eu tenho tanto compromisso, eu tenho tantas coisas, tantas responsabilidades. Confie em Deus. E você, como diz a Bíblia, você vai entrar no descanso dele. Não vai ser mais aquela corrida desenfreada para fazer, para realizar, para controlar, para manipular as coisas. Não, vai ser confiança em Deus. Vai ser você ali, como Moisés, eu cansei, eu vou sentar na rocha. Eu me apoio na rocha. A rocha que é o Senhor. Não é algo que eu trago, que eu construo, que me gera isso, que me causa isso. Não, é algo que eu faço para Deus. E Deus, Ele me recompensa.
Deus, Ele me abençoa. E nada substitui, nada se equivale à bênção do Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nada, Senhor, nada se compara, nada, meu Deus, se equipara à bênção do Senhor. Nada é como a Tua bênção. Se nós tivermos a Tua bênção, não tem um trabalho, não tem uma atividade, não tem uma obra que nós vamos ter que vai ser comparável a isso. E o que eu peço ao Senhor, meu Deus, nessa oração de hoje, é que o Teu povo que ouviu essa mensagem, quer estes que estão aqui comigo agora, quer aqueles, meu Deus, que estão nos acompanhando, assistindo, de onde estão, que hoje, meu Deus, seja o dia da confiança. Que hoje seja o dia de pessoas estarem rompendo com a ansiedade. E não mais, meu Deus, permitindo que ela domine, que ela roube, que ela defraude, que ela tire saúde, que ela tire a paz, que ela tire o sono. Mas é o momento, meu Deus, de entregar ao Senhor. Entregar o caminho, entregar, meu Pai, as obras, entregar, meu Pai, o trabalho, entregar a família, entregar, meu Deus, as situações do presente e do futuro. Aprender com cada experiência do passado. Confiar no Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha agir e para que o Teu agir garanta o nosso descanso. O descanso, meu Deus, do nosso espírito e o descanso do nosso corpo. Eu oro, meu Deus, agora para que as pessoas que vivem, que são, meu Pai, até hoje, meu Deus, perturbadas por conta da insônia, esse domínio maligno, meu Deus, dessa região celestial, porque o sono é uma região celestial do Senhor para nós. Porque está escrito que aos Teus amados o Senhor dá o sono. E quantos que é o diabo que se apropriou disso? Mantendo essa pessoa, meu Deus, acordada, se desgastando, preocupada e ocupada com tensões, ocupada e tomada pela ansiedade. E eu declaro, meu Deus, a libertação e a cura dessa pessoa, para que ela receba, meu Deus, pelo amor do Senhor, o sono que o Senhor dá aos que o Senhor ama. Que ela receba, meu Deus, e que ela desfrute do sono que o Senhor dá a ela. Que ela deite na cama e que ela durma, meu Deus, o sono do justo. E que, como diz a Tua palavra, que aos Teus o Senhor dá enquanto dormem. Que essa pessoa, meu Pai, ela seja regenerada, que ela seja restaurada, que ela seja curada, que ela seja fortalecida, que ela seja abençoada, meu Deus, enquanto ela dorme. Porque se o sono é uma dádiva do Senhor, ele também é um instrumento do Senhor. E eu declaro que cada um aqui viva cada palavra, cada promessa, que a confiança, meu Deus, estabeleça na vida dessa pessoa aquilo que ela tem ouvido e tem recebido da Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa o nosso dia. Que essa quinta-feira seja um dia poderoso. E enquanto nós estamos, meu Deus, acordados, que em tudo, que dos detalhes, as menores coisas até as coisas gigantescas, meu Deus, que vejamos a obra do Senhor. Que venhamos, meu Pai, provar o favor do Senhor. Que venhamos viver, fazer, meu Pai, e desfrutar do cumprimento da Tua palavra. Eu abençoo, meu Deus, a vida dessa pessoa. Eu abençoo o dia dela. Eu declaro que ela vai ter um dia poderoso e uma noite, meu Deus, de descanso. Uma noite em que ela vai deitar, dormir, meu Deus,
e glorificar o teu nome. Que ela veja a tua glória, que ela seja imensamente abençoada. É o que eu te peço e eu declaro, meu Deus, eu abençoo assim, crendo a vida de cada um nessa manhã, e eu concluo, meu Deus, a nossa casa firme de hoje, em nome de Jesus. Amém.